Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos, consoante o momento ou a hora que me estejam a ver, bem-vindos aqui àquela que é a vossa segunda aula, aqui da oficina da firma, e a firma que tem a ver também com relacionamentos afetivos, não apenas com relacionamentos profissionais. É um curso que tende aqui a trazer aqui um conjunto de ferramentas, de instrumentos que vocês podem usar essencialmente para transformar a forma como vocês entendem os relacionamentos, sejam afetivos, sejam profissionais, e tem como objetivos fundamentais construir um relacionamento duradouro, não é? Que vocês consigam construir relacionamentos duradouros, sejam afetivos, sejam profissionais, que resolvam problemas existentes no seio desses mesmos relacionamentos que vocês têm neste momento. E entendemos aqui que há uma tripla dimensão, já tínhamos falado nela na aula anterior, que é a dimensão pragmática, perceber os problemas na própria relação, uma dimensão mais filosófica, que tem a ver com valores, que tem a ver aqui com a própria energia de Vênus, que tem a ver com os vossos princípios e valores que vocês devem trabalhar, e depois a perspectiva psicológica de entendimento e compreensão dos vossos limites e também dos limites do outro. De qualquer das formas, a vertente pragmática, a prática e a vertente filosófica serão aquelas que estarão aqui mais em voga e que, pelo menos, obrigam aqui a uma maior reflexão nesta fase inicial de trabalho, de transformação, para vocês atingirem aquilo que serão os vossos objetivos também aqui relativamente a esta oficina. Então, aqui basicamente este curso é diferente em quê? Em que é que ele se diferencia dos demais cursos? Porque é um conteúdo baseado em anos de atendimentos e estudos, tem uma vertente muito prática, tem a ver com uma vertente que eu aqui quis trazer da base da minha profissão, daquilo que eu faço, daquilo que são os meus trabalhos, e portanto um bocadinho daí de atendimento e estudo trazer um bocadinho essa perspectiva da importância da comunicação e como muitas vezes a comunicação, que pode ser verbal, não verbal, e que pode ser muitas vezes a própria tonalidade da voz. A própria tonalidade da voz muitas vezes define o resultado e o conteúdo daquilo que estamos a trabalhar. E depois, aqui um aspecto que eu acho que é absolutamente essencial, para além desta questão de a experiência ser muito importante, o trabalho sobre experiência, que é o foco na clareza, a capacidade de escuta, de ouvir os outros. Aliás, essa vertente pragmática de estar com o outro, de ouvir o outro, perceber o outro, ter empatia, é muito importante, porque ela depois ajuda a este segundo ponto, que é o foco na clareza, consciência e responsabilidade mútua, ou seja, a capacidade depois de transmutar aquilo que é as nossas percepções, aquilo que são os nossos entendimentos mais ou menos enraizados também naquilo que é a nossa própria psique, o nosso subconsciente e inconsciente, mas também essencialmente a nossa experiência de vida, e depois saber adequar isto com a experiência de vida do outro, porque aqui estamos sempre a trabalhar de dois polos. Temos o nosso polo e o polo que estamos a espelhar, para depois a seguir abrir a nossa própria versão e conseguir fazer uma partilha, um compartilhamento de diferentes maneiras de ser e estar. Portanto, isto inclui um módulo de dúvidas atualizado, com o feedback dos alunos também. Portanto, aqui termos aqui essa capacidade de criar aqui digamos, um processado em que tenhamos partilhas e que consigamos ir também, ao longo das lições, criando aqui algo diferente, ok? Portanto, uma relação como via dupla ou de mão dupla, os relacionamentos envolvem responsabilidade compartilhada. Portanto, termos aqui a percepção que isto não é um trabalho individual, é um trabalho em dupla. E, portanto, é necessário aqui que duas pessoas trabalhem e se equilibrem, tal e qual como as escalas de uma balança, não é? Nós temos dois pratos, temos duas realidades, temos duas essências. Aquilo que vamos aqui trazer são instrumentos e ferramentas para a comunicação entre estas duas partes. Havendo duas partes, sermos capazes de estabelecer essa mesma comunicação. Portanto, é importante sabermos fazer isto, é importante sabermos criar aqui sinergias, conseguirmos aqui criar equilíbrios que depois nos permitam trabalhar ambas as partes. E, portanto, para termos um resultado de 100%, temos que trabalhar aqui duas partes, dois 50%, e, portanto, recomenda-se numa primeira fase que assistam separado para depois fazer, ou seja, façam cálculos, dividam, digamos, o tempo de visionamento, façam o curso individualmente e depois, no fim, aproximem as vossas realidades, ok? Mais à frente. Portanto, há aqui um exercício de reflexão pessoal, no fundo percebermos e refletirmos qual é o estado atual dos relacionamentos, e volto a frisar, é que os relacionamentos não têm que ser apenas
os relacionamentos, digamos, amorosos, podem ser também os relacionamentos profissionais. Esta toada para mim é muito importante, porque a comunicação não é uma comunicação, aquilo que estamos aqui a trabalhar, a comunicação, no fundo, pessoal, a comunicação que é feita entre duas pessoas, não é comunicação interna, essa, como é evidente, tem mais a ver com a redação. Aqui estamos mais ao nível da comunicação pessoal. A comunicação pessoal implica sempre uma capacidade de nós transmutarmos, digamos, ambientes e palcos, não é? Temos aqui várias áreas. Temos a área profissional, temos a área dos amigos, e aqui será importante, temos a área interna, também já falei sobre ela, e temos a área com o outro. E a área com o outro temos, sobretudo, relacionamentos afetivos e relacionamentos profissionais. Portanto, será esses dois tipos de relacionamentos, os afetivos e os profissionais, que estamos aqui, sobretudo, a fazer referência. Porque, evidentemente, a comunicação pode ser elevada para os dois diferentes campos. De qualquer das formas, aqui o que é importante neste exercício, que é o segundo exercício que vos trago aqui nesta segunda aula, é saber fazer estas perguntas-chave. Ou seja, o que é que me falta? O que é que falta, digamos assim, para que eu consiga ter uma comunicação totalmente eficaz? Será a minha capacidade de escuta? Será a minha capacidade de compreensão? Será a minha autoanálise e eu trazer muitas vezes a minha bagagem interna para a própria comunicação, em vez de estar totalmente aberto e com o coração e os ouvidos abertos para o outro, para escutar o outro e a partir daí, sem filtros, conseguir construir uma imagem? Portanto, este é um aspecto essencial. O que é que trazemos, o que é que vimos. Depois, como é que você se vê num relacionamento. E este aspecto já é um aspecto posicional. Eu estou na posição de inferioridade, eu estou na posição de superioridade, eu estou na posição de igualdade. E o que é este relacionamento? Para que é que ele serve e como é que ele serve a minha vida? Em termos de o que é que eu tiro daqui? O que é que isto acrescenta a mim? O que é que isto acrescenta ao outro? Pois também é importante ver da perspectiva do outro, como é que eu vejo o outro, o que é que eu estou a acrescentar ao outro, o que é que verdadeiramente a minha interação com o outro acrescenta à vida do outro, porque este aspecto, muitas vezes, nós temos uma tendência egóica de ver a realidade e esquecemos muitas vezes de avaliar também até que ponto é que isso é importante ou ajuda a crescer ou de alguma forma auxilia o outro a tornar-se uma melhor pessoa ou pelo contrário está a destruir o outro, não é? Portanto, como é que vê esse relacionamento e a forma como ele atua no outro e qual é que é a sua responsabilidade no relacionamento, como é que você usou o relacionamento, o que é que você fez em relação ao relacionamento, quais foram as atitudes que o outro e você próprio teve no relacionamento, ou seja, responsabilidades, tomarmos aqui medida, ou seja, por um lado perceber, escutar, ouvir, entender o que é que temos, depois como é que é visto na terceira posição e finalmente que responsabilidades vão assumir relativamente à transformação. E finalmente chegamos a uma reflexão sobre o estado atual dos relacionamentos, portanto será este exercício aqui que será importante fazer. Depois, aplicar os conceitos, listar ações práticas para melhorar os vínculos, empatia, escuta ativa, resolver conflitos, no fundo, desenvolver um bocadinho há pouco no exercício, é exatamente isso, ou seja, você ser capaz de aqui listar ações práticas de melhorar os vínculos e, nomeadamente, escrever isto, colocar por escrito, não é? E perceber que o relacionamento é 50%. Há a sua parte, há a parte do outro. Daí eu dizer que deve, numa primeira fase, estas lições, digamos, estes trabalhos que vocês estão aqui a fazer, serem feitos individualmente, para quê? Para dar tempo e espaço a que cada um cumpra os 50% que correspondem à sua face, à sua parte, e depois será interessante, numa fase mais avançada, complementar aquilo que um escreveu, aquilo que outro escreveu, as conclusões a que chegou, o que é que entendeu ou não entendeu que devia ser trabalhado, e perceber até que ponto é que estão em sincronia, até que ponto é que existe aqui uma identificação e sabem exatamente quais são os pontos tabus e os pontos de trabalho, de crescimento, a zona de conforto e a vossa zona de crescimento que vocês têm que definir entre vocês e será interessante depois cruzar. Mas para já 50% e lembrem-se, cada parte forma o todo e são 50% de cada parte, ok? Exercício da comunicação consciente, criar um diálogo baseado nos conceitos apreendidos. Ou seja, passamos agora já aqui para a fase, cá está, de confronto de opiniões e de confronto de ideias, e passamos aqui de algo puramente teórico para algo que já seja mais prático, mais direto e que permita, digamos assim, chegar ao outro de uma forma diferente. Ou seja, criarmos aqui uma estrutura
que nos dê e nos permita falar com o outro, estar com o outro, criar empatia com o outro e no fundo, estruturar aqui uma comunicação diferente, uma comunicação planeada, digamos assim. Dicas que aqui podemos dar para esta fase: usar um tom compreensivo, evitar mal-entendidos, dar espaço ao outro para se expressar. Portanto, no fundo, haver aqui um tempo e espaço para que ambos possam interagir e ter aqui a vossa própria dimensão de criação de um diálogo, e que isto vos ajude, entre aspas, a encenar também no efeito prático as conclusões que tiraram do exercício. Isto sem dar conhecimento das respectivas conclusões dos exercícios que trabalharam anteriormente. Portanto, o plano de ação para o futuro, o que farei amanhã, e isto aqui já pode ser feito em conjunto, não é? O que farei amanhã, o que esperar nos próximos 3 meses, ou seja, aqui sempre uma perspectiva de dimensão de curto, médio e longo prazo, ou seja, estruturar aqui também um bocadinho aquilo do que é, não só o que é que vão fazer imediatamente, mas o que é que irão fazer num futuro mais ou menos próximo e previsível, e a curto, médio e longo prazo ajudará efetivamente a ter uma percepção e uma concepção melhor e mais positiva desse mesmo caminho que querem fazer. E depois os hábitos, no fundo pensamentos, no fundo sentimentos, emoções, pensamentos, depois comportamentos e com base nos comportamentos os hábitos. Ou seja, com base em tudo isso que nós analisamos e em conjunto com o nosso companheiro, com o nosso parceiro, ver depois como é que lançamos para futuro hábitos novos comunicacionais, formas diferentes de estarmos e de nos relacionarmos, de percebermos o outro, de interagirmos com o outro. Tudo isso vai então ser também aqui um aspecto que vocês devem pensar. Portanto, conclusão e rotina: registro tudo por escrito. Cá está, voltamos à ideia da importância do registro, de ter uma percepção e de ter um diário no qual todas as conclusões, princípios e valores sejam colocados de algum modo e que sejam compartilhados com o outro. Criar e manter uma rotina de reflexão. Falámos aqui de rotinas individuais e depois de interações. Não têm que revelar o vosso próprio diário, podem não manter secreto numa primeira fase, mas é importante que criem e mantenham depois uma rotina também de reflexão, que pode ser individual, mas deverá ser também conjunta. Depois, saber fazer isto faseadamente, 15 em 15 dias, vão tendo aqui períodos que alternam entre comunicação e um estado mais interno, para ajudar a 90 dias de transformação. Portanto, este aspecto é muito importante, que temporalmente mantenham uma rotina, uma estrutura da forma como se querem entender e perceber, e depois relacionar-se bem com esse novo hábito construído com consciência a partir daquilo que são as vossas reflexões. Era isto que tinha para hoje, a vossa segunda aula. Despeço-me cordialmente até amanhã. Até lá, um abraço.